Baseado na obra escrita por Marcelo Rubens Paiva, o filme retrata a vida de sua mãe, Eunice Paiva, ambientada num Brasil dominado pela ditadura militar. A vida da família muda abruptamente após o desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva. A direção é do Walter Salles e ele dirigiu verdadeiras obras-primas do cinema brasileiro: Abril Despedaçado, Terra Estrangeira e, claro, Central do Brasil. Baseado numa obra escrita por Marcelo Rubens Paiva, o filme se passa na época em que o Brasil era dominado pela ditadura militar, precisamente em 1971. Ano em que Rubens Paiva, pai de Marcelo Rubens Paiva, ex-deputado, é simplesmente levado embora. Uns homens invadem a casa dos Paiva e decidem levar o próprio Rubens Paiva. A partir daí ele é dado como desaparecido e mais tarde é concretizado de que sim, ele foi assassinado e foi torturado. Mas o filme não foca nem no Rubens Paiva e nem no Marcelo Rubens Paiva, mas sim da mãe, Eunice Paiva, muito bem interpretado por Fernanda Torres. O filme traz uma sensibilidade que foge totalmente dos clichês. É um drama de união, família, resiliência, amor, maternidade, a força de uma mãe de manter em pé e firmeza a união entre os filhos e de manter firme para que essa ferida seja cicatrizada. Eu gosto muito da primeira parte desse filme, recheada de imagens de arquivo em que o diretor está com a câmera na mão, registrando o lado mais pessoal e essa relação tão convidativa e tão confortável, tão acolhedora dessa família, a união dessa família, o amor entre o casal, o amor deles pelos filhos, a relação deles, as brincadeiras, os jogos, o jantar em família, o jantar com os amigos, quando eles brincam, quando eles se amam, é muito familiar. Mesmo que seja dos anos 70, a gente percebe essa união fortificada. E isso está presente na fotografia, na trilha sonora da época, com presença de Gal Costa, de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, até mesmo de Serge Gainsbourg no filme, mas é período de ditadura. Então é perceptível nessa primeira parte a presença dos militares. É quase que aparecem de surpresa, subitamente, sem avisar, e é quase que soa como um tom assustador que permeia por toda essa rotina da família. E tudo muda quando simplesmente o Rubens é levado embora. E é interessante a maneira como é feito o filme, daquele riso, daquela alegria, se permeia o silêncio. As cores da casa acabam que se escurecendo, as janelas começam a fechar, as sombras começam a permear sobre toda a casa. E a casa, que era de certa forma acolhedora, se torna uma casa sufocante. Eu tenho que parabenizar a fotografia desse filme do argentino Adrián Teijido, que transforma toda a atmosfera do filme com uma mudança natural da luz, desde os momentos de alegria para os momentos mais sombrios e assustadores dentro dessa obra. A partir daí, a vigilância toma da casa, pessoas aparentemente desconhecidas começam a permanecer pelos cantos e a rotina da família muda. A relação entre as famílias também se altera dentro dessa segunda parte. E a pergunta é: onde está Rubens Paiva? Que fim deu ele? O que estão fazendo com ele? Eu fiquei relembrando um famoso poema do Vinícius de Moraes: de repente do riso fez-se o pranto, mas não é pranto, é resiliência, é resistência. Como vou me reerguer? Eu preciso cuidar dos meus filhos. Um dos momentos ápices do filme é, aí já tem um spoiler, mas a Eunice ela é levada pelos policiais também. Ela acaba sendo interrogada, acaba indicando pessoas que fizeram parte da chamada Liga Terrorista, que era contra a ditadura militar, que faziam apoio aos chamados terroristas comunistas da ditadura militar. Então ela passou 12 dias presa. Imagina só, uma mãe, dona de casa, acaba que perdendo o laço dos filhos para ficar presa por 12 dias até dizer uma resposta aos militares. E sem nenhuma resposta a ela. E é interessante porque mesmo que não tenha um diálogo sequer, a gente
olha no semblante da atriz, da performance da Fernanda Torres, e já pensamos, meu marido, meus filhos, minha casa, a minha vida, que fim vai ser? Que performance arrasadora. Uma das melhores performances femininas, uma das melhores performances dos últimos tempos. A performance dela me remeteu muito ao teatro grego, e ela até mencionou isso numa entrevista ao ressaltar Antígona. A Antígona não chora, é uma personagem que não tem uma fragilidade. Se levarmos a esse clichê, talvez a força do filme perderia-se por completo. Ela perdeu o marido, praticamente se desfez a família, e ela precisa se reerguer para se manter firme e continuar seguindo em frente. É por esse motivo que a gente não vê cenas dela chorando, não sai lágrimas, sai uma resistência. E é lindo a transformação dessa mulher, de uma simples dona de casa e mãe para uma advogada. Ela acaba cursando direito, ela acaba aqui trabalhando em prol dos indígenas, acaba trabalhando para a ONU logo em seguida. É impressionante a cicatriz que apareceu na vida dela e como ela se manteve firme com os filhos, criando, até se tornar esse grande símbolo. Ela é considerada um dos grandes símbolos de resistência à ditadura militar. É por esse motivo que é tão marcante a cena da fotografia, que é repetido em diversas gerações que acontece ao longo do filme. E outro momento interessante é o relacionamento dela com os filhos após esse acontecimento. Principalmente nos filhos mais novos. É interessante como ela ainda mantém-se a lucidez em relação às crianças, porque, de certo modo, são crianças, e também para não se tornarem vítimas. Na verdade, eles não são vítimas da ditadura, são sobreviventes da ditadura. O Selton Mello aparece apenas na primeira parte do filme, mas a impressão que dá é que ele está presente o tempo todo. Essa amorosidade em relação aos filhos e a relação dele com a Fernanda Torres é tão bonito de ver. Que casal mais lindo de se ver e que família bonita. É uma coisa tão familiar, mesmo longe e ausente, ele ainda se mantém presente. Os atores mirins que interpretam os filhos do Rubens e da Eunice também estão ótimos em cena, a relação entre eles é também muito bom. E claro, eu não posso deixar de mencionar Fernanda Montenegro nos momentos finais do filme. Nos momentos finais da Eunice Paiva, ela acaba adquirindo Alzheimer e ela acaba falecendo em consequência disso. E os momentos finais do filme é muito interessante. Sem nenhum diálogo sequer, apenas olhando para um ponto fixo, apenas com pouquíssimos gestos de olhar, a gente percebe o quanto que essa memória vai se esvaindo. E é interessante esse contraste em relação à casa vazia, quando não se vê os móveis, apenas as marcas, as cicatrizes presentes na vida dessa família. É interessantíssimo como finaliza esse filme, que começa com registros para manter essa memória presente, essa vida, essa vivacidade da família ainda presente, e o quanto essa personagem vai perdendo aos pouquinhos a memória. Esse contraste é doloroso, é sensível. O quanto que essa mulher viveu após esse acontecimento do desaparecimento de seu marido é impressionante. É uma sensibilidade sem tamanho. Praticamente garantido o Oscar de melhor filme estrangeiro, depois de 26 anos, olha só, o último foi literalmente Central do Brasil, também do Walter Salles, mas a equipe ainda está correndo para que a Fernanda Torres seja indicada a melhor atriz, também para o Selton Mello e a Fernanda Montenegro para atores coadjuvante. Melhor roteiro também está sendo indicado e direção para Walter Salles, isso que é interessante. O melhor filme de 2024, um dos melhores filmes brasileiros, uma memória persistente para o cinema e que você deve sim assistir. Ainda estou aqui no cinema. Vale muito a pena assistir. É isso. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Siga no TikTok, Instagram e YouTube, Sala 237. Até!